Est-ce que tu peux commencer à battre? Est-ce que quelqu'un est venu chercher Dieu ce matin? Podemos sentar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela graça que me concedeu de estar aqui. E, em segundo lugar, quero agradecer ao nosso Pai por nos permitir, pela visão que Ele teve de deixar a EBD realizar a convenção. Em terceiro lugar, quero agradecer aos nossos líderes, nossa mana Selma, o nosso mano Teodoro, e quero agradecer a nossa coordenadora da EBD, a nossa pastora Noêmia, e quero agradecer também a presença do nosso diácono presidente, a presença do grupo da diaconia, e não só, quero agradecer também a presença da nossa anciã mamãe Sandra, e quero agradecer também a igreja em geral. Se a igreja não tivesse cá, eu acho que não se prega em cadeiras, amém? Não se prega em cadeiras. É bem sabido que nós temos como tema, assim diz o Senhor. O subtema que eu trago na tarde de hoje é salvo para servir. Repitam comigo, salvo para servir. Salvo para servir. Salvo para servir. Todos nós somos salvos. Todos nós somos salvos, mas nem todos nós servimos a Deus. Amém? Todos nós somos salvos, mas nem todos nós servimos a Deus. Depois de nós recebermos a salvação, nós recebemos de Deus o chamado que é o chamado a servir. O chamado a servir a Deus. Muitas das vezes nós temos o prazer de dizer que nós servimos a Deus, que nós somos servos de Deus, mas nós não demonstramos isso, nós não refletimos isso, nós refletimos alguém que serve a Deus. Nós refletimos alguém que serve a Deus. Quando a gente busca servir a Deus, a gente embarca em uma jornada espiritual significativa. Amém? A gente embarca em uma jornada significativa. Eu vou começar a definir o meu subtema, salvo. O que quer dizer salvo ou o que significa salvo? Salvo significa, posso assim dizer, alguém fora de perigo ou alguém que estava preso em uma situação onde não havia esperança e é tirado daquele lugar onde há esperança. Servir o que eu vou falar aqui? Eu vou falar servir no contexto de servir a Deus. Servir significa, ou bem dizer, quer dizer dedicar a sua vida a Deus, procurando agradar e obedecer aos seus mandamentos, ou se colocar ou se submeter sobre a autoridade de Deus, ou se colocar sobre a autoridade de Deus para fazer a sua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero falar que só sirva a Deus quem conhece a Deus. Amém, igreja? Só sirva a Deus quem conhece a Deus. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil nós agradar alguém que nós não conhecemos. É muito difícil nós agradarmos a Deus se nós não conhecemos a Deus. Esse conhecer, o que eu quero dizer com esse conhecer? Esse conhecer eu quero dizer com intimidade. Intimidade. Eu quero dizer com intimidade. Para servir a Deus, nós devemos conhecer a Deus. Por quê? Porque nós conhecendo a Deus, nós vamos saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Porque se você não conhece a Deus, você não vai ter como você servir. Não vai ter como você servir. Deus vai te pedir naquele momento obediência, você quer dar sacrifício. Deus naquele momento não te pediu sacrifício, te pediu obediência. Deus vai te pedir açúcar, você quer lhe dar sal. Não encaixa. Não encaixa. Muitas das vezes o que acontece? Nós pensamos que servir a Deus tem a ver com, como você dizer, com cargos grandes. Nós pensamos que começamos a servir a Deus quando somos líderes, quando estamos aqui em frente a moderar. Não, para Deus, muitas das vezes não importa o nível ou o cargo que você tem, mas importa a importância que você dá a servir a Ele. O amor que você tem a servir a Ele. Isso é uma das coisas. Só sirva a Deus quem ama. Porque você não vai servir a alguém que você não ama. Porque o trabalho que você vai fazer não vai ser com amor. O trabalho que você vai fazer não vai ser com amor. É por isso só sirva a Deus quem ama. Só sirva a Deus quem ama. Meus irmãos, semana a gente teve que pregar. Ele falava que nós, os pais, devemos ensinar qual é o caminho que uma criança deve seguir. Qual é o caminho que uma criança deve seguir? Qual é o caminho que uma criança deve seguir? É o caminho da igreja? É o caminho de Jesus Cristo?
É o caminho onde ele vai ter a salvação. É o caminho onde ele vai aprender a servir a Deus. Onde ele vai aprender a servir a Deus. O que acontece? Muitas das vezes nós pais temos olhado as pessoas que estão em frente, assim como posso dizer, tipo líderes, podemos olhar os monitores, dizendo que não, vocês são um exemplo, porque nós ensinamos as crianças. Sim, nós somos exemplos a seguir. Mas os pais nós esquecemos que o primeiro exemplo que uma criança vê são os pais em casa. Amém, igreja? São os pais em casa. Quais são as condutas que os pais têm tido em casa? Quais são os comportamentos que o pai tem demonstrado em casa com as crianças? Quais são? Quais são? Quais são os comportamentos que o pai tem demonstrado em casa? Quais são? Quais são os comportamentos? Muitas das vezes você diz que serve a Deus, está bom, tu vê? Serve a Deus, mas quando chega em casa, você se junta aí com um grupo de mamãe, está a fofocar. E mais ou menos o que acontece? A criança está aí, está a ouvir. Depois de você ensinar a criança a servir, você está a ensinar a criança a servir a fofoca. Está a ensinar a criança a servir o quê? A fofoca. Não está a ensinar a criança a servir a Deus. Está a ensinar a criança a servir o quê? A fofoca. Por isso, muitas vezes, quando nós convidamos nossos familiares em casa, ou convidamos alguém para ir à igreja, eles negam. Muitas das vezes eles dizem, não tenho. Muitas vezes não tem. Muitas das vezes é o teu comportamento. Porque muitas das vezes a pessoa que te conhece, a pessoa que vive contigo, ele sabe o comportamento que você demonstra. Não condiz com o que você diz. Ou bem dizer, o que você fala não condiz com o que você faz. Tu diz que serves a Deus, mas o que você faz não demonstra bem que serve a Deus. Por isso que pensa que não é brincadeira, vê que a igreja é brincadeira. Porque você mostra isso. Porque você é isso que eu disse. Todos nós somos salvos, todos nós temos o prazer de dizer que servimos a Deus, mas não refletimos isso, não demonstramos isso. Não demonstramos isso. Nós não demonstramos isso. Não demonstramos isso. Nós somos rápidos em evangelizar fora, mas nós não evangelizamos as pessoas da nossa própria casa. Por quê? Porque sabe, conhece os nossos comportamentos. Sabem como nós somos. O mais agravante, o que é que acontece? Quando a criança cresce, começa a mostrar certos comportamentos. Depois você vê os líderes, olha fulano aí, assim, não gosta de vir na igreja, é aquilo. Depois quando você, o filho, vê o nosso irmão nesse irmão, está aqui em frente, está a pregar, está a cantar, você diz, ei, mamãe grande teve sorte. Nem questão de sorte, porque a mãe grande soube ensinar a criança qual é o caminho que ela deve seguir. Não é sorte. Porque a mãe grande soube ensinar o caminho que ela deve seguir. Os pais ensinam a criança o caminho que ele deve seguir. É o caminho de Cristo, onde há salvação, e onde ele vai aprender a servir a Deus. Manda vir. Olha a mamãe falar, não, ele chora. Tá bom, ele chora. Não vem na igreja, ele manda, ele briga vir na igreja. Se dá também para ele bater, ele bate. Vem na igreja, ele manda vir na igreja. Por quê? Hoje ele vem a chorar. Amanhã ele vai vir a chorar. Depois da manhã vai vir a chorar. No quarto dia ele vai chegar, vai sentar aqui, vou olhar a bateria bem bonita. Essa bateria é bonita. Vai ver o irmão se manda tocar. Vai ver o irmão a tocar. Falei, eu também quero aprender. E vai ser uma coisa que vai se tornar automático. Depois de você vir fazer ela contar, ele vai te perguntar, hoje é domingo. O que vai lhe chamar a atenção para começar a vir na igreja vai ser a bateria, mas não vai ser só onde ele vai terminar. A bateria vai lhe chamar a atenção, mas quando ele vai começar a se aproximar de Deus, aprender. Talvez é a bateria que lhe chamou a atenção, mas eles vão lhe dizer aqui em frente a moderar, vamos vir aqui em frente a pegar, ou no protocolo. Ensina a criança a servir. Ensina a criança a servir. Ensina a criança a servir. Todos os filhos, eu e a minha casa serviremos a Deus. No contexto, eu e a minha família serviremos a Deus. Será que você e a tua família servem a Deus? Será? Amém, igreja? Abana. Aclama. Vamos falar servir com negligência e relaxo. Muitas das vezes o que acontece? O nosso maior engano que nós temos é pensar que as coisas de Deus se fazem de qualquer jeito. Não. As coisas de Deus não se fazem de qualquer jeito. Nosso Deus é Deus de ordem, não Deus de desordem. As coisas de Deus não se fazem de qualquer jeito. Um outro problema que nós temos é que
é que nós todos queremos ser líderes. Ninguém quer ser liderado. Todos nós queremos ser quê? Líderes. Ninguém quer ser liderado. Não é assim. Veja no livro de Marcos. O Senhor diz: eu não vim para ser servido, mas vim para quê? Servir. Jesus disse isso. Imagina alguém 100% Deus, 100% homem, sai do seu trono, encarna como homem, vem como filho e diz isso. Alguém que é 100% Deus. E nós que somos criatura. Amém, igreja? Nós que somos criatura. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas vim para quê? Para servir. Devemos ter Jesus Cristo como um exemplo a seguir. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Uma das coisas que nós devemos saber é que tudo que nós fizemos com Deus, nós pagamos. Bem ou mal, nós pagamos. Eu vou te levar na história de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas. O Senhor mandou Jonas empregar. O que é que aconteceu? Jonas fugiu. Ela achou que fugiu de Deus. Ela achou que fugiu de Deus. Todo mundo sabe como a história termina. Ele foi jogado aonde? No mar. Ele foi jogado aonde? No mar. É isso que nós devemos saber. Tudo que nós fazemos com Deus, nós pagamos. Por isso, vamos ensinar a criança o caminho que deve seguir. Vamos ensinar a criança a servir a Deus. Servir a Deus. Servir a Deus. Na igreja, eu tirei dois tipos de pessoas. Eu tirei dois tipos de pessoas. Sai de qualidade, sai de quantidade. Sai de qualidade. Quais são aquelas pessoas de qualidade? Sai de qualidade são aquelas pessoas que servem a Deus com sinceridade. São aquelas pessoas que obedecem à voz de Deus. São aquelas pessoas que amam servir a Deus. E a pessoa de quantidade, quais são aquelas pessoas? A pessoa de quantidade são aquelas pessoas que vêm à igreja, eles entram. Entrou, o protocolo fez sentar, sentou, também se aquela chegou tarde na igreja, já chegou tarde, sentou, o pastor dele na boca, vai fazer o quê? Puxar o telefone, vai mexer o telefone, no momento da presença, vai mexer o telefone. Igreja, repita comigo: desempregado espiritual. Repita comigo: desempregado espiritual. Não, repita comigo: desempregado espiritual. Desempregado espiritual. Bukan ini akan deh. Bukan akan dah. Desempregado espiritual. Desempregado espiritual. Olha para a pessoa que está vindo na igreja de quantidade. Já está há 10 anos, já estamos a caminho de 11 anos. Já está há 10 anos na igreja. Trabalhando no pessoal é isso. 10 anos é muito, é muito. 10 anos é muito. Pois a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só crescemos na quantidade, só crescemos aqueles demais que fazem ver mexer. Eu preciso de um desempregado espiritual. Uma das coisas, não venha à igreja só por vir. Já não vem à igreja só por vir, não vem à igreja para cruzar mal, mas vem à igreja com o intuito de crescer. Vem à igreja com o intuito de crescer. Isso comigo. Eu digo, meu prefeito se volta de ensinar. Vem à igreja com o intuito de crescer. Eu queria falar vantagem de servir a Deus. A primeira vantagem que eu quero falar é a proteção de Deus em todas as circunstâncias. Ouviram comigo? A proteção de Deus em todas as circunstâncias. Não, está baixo, está baixo. A proteção de Deus em todas as circunstâncias. Nós podemos ver isso no livro de Daniel. No livro de Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 16 até 18. Essa história nós não conhecemos, falamos da história do Shadraque, Mechaque e Abednego. Eles não quiseram adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Então nós conhecemos a história, foram lançados na fornalha. O Senhor não lhes abandonou. Porque todos aqueles que servem a Deus, o Senhor não lhes abandona em nenhuma circunstância. O Senhor não lhes abandona em nenhuma circunstância. Você não tem medo, mas não tem medo das circunstâncias. São passageiros, não tem medo. Porque o Deus que você serve são maiores que as circunstâncias.
Não, acho que não ouviram, acho que não ouviram. Os deuses que você serve são maiores que as... Não tenha medo, não tenha medo de Deus, não tenha medo de nenhum. Não tenha medo. Não tenha medo. O segundo é, quem serve a Deus nunca permanece preso nem amarrado. Porque Deus sempre o libertará. Porque Deus sempre o libertará. Nós conhecemos a história de Paulo e Silas. Estavam presos. Paulo e Silas eram servos de Deus. Deus nunca abandona os seus servos. Deus nunca abandona os seus servos. Por quê? Porque vocês têm uma missão a cumprir. Vocês estiverem presos, é porque estamos privados daquela missão. Isso que eu disse. Deus sempre protege os seus servos. Em nenhuma circunstâncias, o Senhor vai nos abandonar. Quem serve a Deus nunca está preso. Amém? Quem serve a Deus nunca está preso. Uma das outras coisas é servir a Deus de todo o coração. Repitam comigo, servir a Deus de todo o coração. Repitam comigo, servir a Deus de todo o coração. Então, todos aqueles que serviram a Deus de todo o coração, Deus os visitou. Amém? Todos aqueles que serviram a Deus de coração, Deus os visitou. Deixa que na noite de hoje que o Senhor te visite em nome de Cristo Jesus. Não ouviram? Deixa que na noite de hoje que o Senhor te visite em nome de Cristo Jesus. Uma das coisas, servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. Se nós vemos no livro de Efésios, capítulo 6, 7, diz: sirva ao Senhor de boa vontade. Sirva ao Senhor de boa vontade. Sirva a Deus com alegria. Não sirva a Deus com tristeza. Sirva a Deus com alegria. É isso que eu disse. Você não vai servir a Deus se você não ama. Você só vai estar alegre se você ama aquilo que você faz. Se você ama servir a Deus. Se você ama servir a Deus. Eu preciso servir a Deus com a alegria. Vou concluir no livro de Salmos 34, versículo 22. Salmos 34, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que neles confiam serão condenados. Amém? Amém? Eu vou repetir. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Repitam comigo. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Ainda está baixo. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E diz que nenhum dos que nele confiam serão condenados. Todos aqueles que servem a Deus jamais serão abandonados. Todos aqueles que servem a Deus jamais serão abandonados. É isso que nós vimos no livro que nós lemos na passagem, no texto que eu veio primeiro de Coríntios 15:51. A Bíblia nos diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-vos firmes, não se abalem. Não se abalem. Por quê? Porque tudo que nós temos feito, o Senhor tem visto. Tudo que nós temos feito, o Senhor tem visto. Bem como mal, o Senhor tem visto. Amém, igreja? Amém, igreja? Assim diz o Senhor: ensina a criança o caminho que deve seguir. Assim diz o Senhor: salve para servir. Palavra do Senhor. Nos colocamos de pé. Feche os seus olhos.